Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder voltar a falar com você através deste canal. Hoje nós vamos refletir na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 12 a 28. Para iniciarmos essa reflexão, eu convido você a conferir este texto em sua Bíblia. Lerei apenas, no primeiro momento, o versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nos ensina, Pai, a colocarmos em prática este mandamento do Senhor de orarmos sem cessar, orarmos constantemente. Pai, ilumina nossos corações para juntos entendermos a tua palavra. Abençoa, Deus, cada ouvinte deste canal, cada um que for abençoado com essa palavra, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu quero compartilhar com vocês nessa oportunidade sobre a igreja do Senhor. O tema da nossa reflexão é uma igreja que agrada a Deus. Cada cristão é uma igreja. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você, como igreja do Senhor, você tem agradado ao seu Senhor? Você tem sido bênção aonde Deus tem te colocado para você ser igreja? A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica, ela foi num contexto em que Paulo estava preocupado com a igreja, porque a igreja ela tinha um ponto extremamente positivo. Ela guardava ansiosamente a volta de Jesus. E isso nós devemos fazer, é guardar a volta de Jesus. Porém, eles tinham um problema. Eles cruzaram os braços e pensaram assim: não vamos fazer mais nada porque Jesus está voltando. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. A volta de Jesus ela pode acontecer hoje, como ela pode levar milhares de anos. Então nós não podemos não ir para um extremo, não precisamos ir para um extremo nem para o outro. Nós devemos aguardar a volta dele, orar pela volta dele, mas nós precisamos trabalhar aqui enquanto guardamos a volta dele. Então Paulo, ao escrever essa carta, ele doutrinou a igreja, ele ensinou a igreja sobre aqueles que morrem no Senhor, ele ensinou a igreja que nós temos que aguardar o tempo de Deus com sabedoria. E quando ele chega no final dessa carta, ele fala assim: vou resumir para vocês. Vocês querem ser um povo de Deus abençoado, quer ser uma igreja abençoada? É assim que vocês precisam viver. É dessa maneira que eu quero que vocês vivam. Então ele lista para a igreja diversas recomendações. E se nós colocarmos essas recomendações que o apóstolo Paulo disse para os irmãos de Tessalônica, para as nossas vidas, nós vamos ser uma igreja extremamente vitoriosa. Uma igreja que agrada a Deus. Uma igreja que deixa o seu pastor feliz. Uma igreja que cai na graça do povo, que a comunidade olha e fala: olha, esse povo é abençoado. E a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos nesse tema: uma igreja que agrada a Deus valoriza a sua liderança. Os versículos 12 e 13 nos diz assim: irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham. Aqui nós já podemos entender o seguinte: o papel do líder e o papel do liderado. E o respeito que é devido do liderado para com o líder. Mas o texto ele é tão enfático em dizer dessa harmonia que deve existir, desse valor mútuo que deve existir, que Paulo diz assim: irmãos, pedimos que deis devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselhem. Ele está dizendo para os irmãos que respeitem, mas está ao mesmo tempo dizendo o que o líder precisa fazer. O líder precisa presidir, o líder precisa aconselhar, o líder precisa trabalhar, e a igreja cooperar com essa liderança, sendo uma liderança participativa. O versículo 13 diz: e os tenhais em grande estima e amor. Muitas das vezes existe conflito entre os líderes e os liderados. Um querendo engolir o outro.
faltando com respeito para com o outro, o apóstolo Paulo fala assim: tenhais em grande estima e amor, por causa do trabalho que realizam, tende paz entre vós. Uma liderança que cultiva a paz, que cultiva relacionamentos saudáveis, com certeza será uma igreja que agrada a Deus. A segunda lição que eu quero compartilhar com os irmãos: uma igreja que agrada a Deus valoriza a comunhão com os irmãos. Os versículos 14 e 15 diz para nós sobre isso: irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos, ter paciência para com todos. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. É tão enfático, tão específica, tão direta a fala do apóstolo Paulo neste texto, que nós não precisamos nem de muita explicação. Paulo diz que dentro da igreja tem alguns grupos de pessoas que são difíceis. Por exemplo, pessoas que são indisciplinadas, pessoas que são desanimadas, pessoas que não têm paciência, pessoas que praticam mal. Mas como que o apóstolo Paulo recomenda para resolver esses problemas? As pessoas que são indisciplinadas, ele fala: aconselhe eles. As pessoas que estão desanimadas, ampara eles. Console eles, melhor dizendo. As pessoas que são fracas, tenham paciência com eles. E cuidem para que ninguém comece aquele jogo de olho por olho e dente por dente. Coisa que a antiga lei exigia, mas que hoje nós, conhecendo a graça de Jesus, precisamos viver diferente. Então, uma igreja que agrada a Deus, ela valoriza a comunhão entre os irmãos. Seu irmão está lá todo desanimado, vai lá dar uma palavra de ânimo. Não é jogar na cara, não é criticar, não é trazer problema, é trazer uma palavra de esperança, orar com aquele irmão, chorar com ele, apontar para ele um caminho de esperança que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se o irmão começa a jogar mal contra nós, em vez de revidarmos, vamos demonstrar amor para com esses irmãos. É essa recomendação que o apóstolo Paulo mostra para nós, para uma igreja que quer ser abençoada, uma igreja que quer agradar ao seu Senhor. E a terceira lição que eu quero compartilhar com os irmãos, versículos 16 ao 22, uma igreja que agrada a Deus, ela valoriza a palavra de Deus. Não é redundância, não, é realidade. Nós temos que ter a nossa fé alicerçada na palavra de Deus. Veja comigo a partir do verso 16, que diz assim: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois esta é a vontade de Deus em Jesus para conosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom, evitai tudo o que é mal. Versículos curtos, objetivo, dizendo: se você tem a palavra de Deus, você vai saber agir. Se tem um povo que deveria e deve ser alegre, é o povo de Deus. Nós podemos estar na pior de todas as situações, nós temos motivos para alegria. Qual é o motivo da nossa alegria? É a salvação dada por Jesus. Nós temos um motivo de alegrar. O apóstolo Paulo recomenda, além da alegria, para que nós venhamos a ser um povo de oração. Mais à frente eu vou falar em detalhes sobre isso. O versículo 18 fala assim que nós temos que ter gratidão no coração, porque essa é a vontade de Deus. Nós não fomos salvos para fazer a nossa vontade, para atender o nosso ego. Nós somos salvos para fazer a vontade de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Os versículos 19, 20 e 21, eles formam um único bloco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e conservai o que é bom. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte:
valorize sua Bíblia. Quando tiver alguém ensinando, para ouvir. Mas olhe se está certo. Para isso nós precisamos de criar intimidade com a palavra de Deus. Uma igreja que agrada a Deus, ela valoriza a palavra de Deus. Ela tem prazer de abrir a Bíblia. Ela tem prazer de estudar, de ouvir a voz de Deus. E para concluir esse bloco, quando nós valorizamos a palavra de Deus, nós vamos evitar tudo que é mal. Porque a palavra de Deus mostra para nós exemplos de vários ângulos, mas o principal deles é o próprio Jesus, que quando foi insultado, não revidou. Quando foi criticado, continuou de cabeça erguida, respondeu com firmeza, ensinou, mas não ficava revidando, não ficava criando briga, não ficava criando partidarismo. Ele demonstrava amor para com todos. Porque ele respondia, até o próprio Satanás, está lá em Lucas 4, quando tentou ele, depois dos 40 dias de jejum e oração, ele usou a palavra de Deus. Com a palavra, ele derrotou Satanás. Ele poderia ter dito apenas para Satanás, eu te ordeno que você saia daqui agora, porque eu sou Jesus, eu estou mandando. Mas ele não, ele falou assim, eu vou abrir a Bíblia e vou mostrar para você, Satanás, que quando uma pessoa tem o conhecimento da palavra de Deus, tem o temor de Deus, ela não vai ser derrotada. Porque ela sabe quem é o seu Senhor e o seu Salvador. E a quarta lição que eu quero compartilhar com os irmãos, uma igreja que agrada a Deus, ela valoriza o seu chamado. Veja comigo os versículos 23 e 24. E o próprio Deus de paz os santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e ele também o fará. Paulo está dizendo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, você foi chamado por Deus, chamado através da ação do Espírito Santo que te convocou para ser um servo obediente. Então, meu filho, então, minha filha, haja como pessoa que foi chamada. Para isso você precisa santificar, você precisa buscar a paz, você precisa ter o seu corpo, a sua alma, os seus sentimentos, tudo consagrado na presença de Deus. Por quê? Porque não foi uma escolha sua, não foi um desejo seu, foi um chamado do nosso Deus para você fazer a vontade de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A quinta lição que eu quero compartilhar com os irmãos, uma igreja que agrada a Deus, valoriza a vida de oração. Quando eu passei pelo verso 17, eu falei, falaria melhor sobre isso. O verso 17 e o verso 25, ele fala de oração. O versículo 17 é aquele que nós todos sabemos de cor, orai sem cessar. E o versículo de número 25, o apóstolo Paulo fala assim, irmãos, orai por nós. Eu fico imaginando assim a recomendação de Paulo tão brilhante, tão enfática em dizer, a vida de oração na igreja precisa ser dedicada. A vida de oração na igreja precisa ser constantemente. A igreja do Senhor, ela precisa disso. Se ela não tiver isso, ela não vai ser uma igreja bem-sucedida. Se ela não tiver isso, ela não será uma igreja amorosa. Ela não será uma igreja que agrada a Deus. Por isso, ele bate na primeira tecla, no verso 17. Orai sem cessar. E ele chega depois no versículo 25, dizendo, irmãos, orai por nós. Fico pensando assim, Paulo era um gigante da oração, um homem de uma vida consagrada, um homem que tinha intimidade com Deus, e ele está olhando para a igreja e falando assim, ore por nós. Com isso, meu querido irmão, minha querida irmã, ore pelo seu pastor. Ore pela liderança da sua igreja. Você quer ter uma igreja abençoada? Você quer fazer parte de uma igreja que agrada a Deus? Valorize tempo orando por você, pela sua família e pela sua liderança. E a sexta e última lição que eu quero compartilhar com os irmãos, uma igreja que agrada a Deus, ela valoriza os relacionamentos entre os irmãos. Veja comigo o versículo 26 e 27 que diz assim, cumprimentai
todos os irmãos com beijo santo. Algumas versões vai dizer ósculo santo. Eu vos suplico pelo Senhor que essa carta seja lida a todos os irmãos. Paulo está mostrando para aquela igreja, na conclusão, na finalização da sua linha de raciocínio. Se uma igreja quer agradar a Deus, ela precisa colocar em prática o relacionamento com os irmãos. O apóstolo João, escrevendo a sua carta, ele diz assim: se nós não conseguimos amar os nossos irmãos a quem vemos, como vamos amar a Deus a quem não vemos? Por isso que os relacionamentos cordiais, espirituais, afetivos dentro da igreja, eles precisam acontecer. A igreja precisa ser zelosa de um para com o outro, ajudando um ao outro, criando mecanismos de relacionamentos para que as pessoas sintam amadas e acolhidas por Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nestes 2 versos que eu acabei de ler, Paulo está dizendo que os cumprimentos têm que ser com muito amor, tem que ser beijo de santidade. Cumprimentar é com beijo santo. E depois ele fala assim, essa carta que eu estou enviando, ela não pode ficar nas mãos de 1 ou 2 pessoas da liderança, ela precisa ser compartilhada. Isso é o que? Isso é relacionamento. Todos precisam crescer, todos precisam do conhecimento, todos precisam de aproximar-se de Jesus Cristo. Então leia essa carta para todos. Concluindo, para ser uma igreja que agrada a Deus, ela precisa constantemente da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que o verso 28 diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu encerro essa palavra dizendo para você que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre sua vida, hoje e sempre. Amém? Deus assim nos abençoe. Ore comigo. Pai de amor, de infinita bondade, louvamos e engrandecemos o Teu nome pela bendita palavra do Senhor, essa palavra de esperança, de consolação para os nossos corações. Abra nossos olhos, abra nosso entendimento, nosso raciocínio, para entendermos a bendita palavra do Senhor, para que venhamos ser uma igreja que viva na Tua presença e que agrada ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima oportunidade.